Mobilidade urbana é o deslocamento de pessoas no espaço urbano. Hoje em dia não se pode pensar em desenvolvimento econômico e social sem transporte. O deslocamento de pessoas acarreta nas regiões metropolitanas e grandes capitais. A mobilidade urbana é um grande desafio das cidades contemporâneas em todas as partes do mundo. Os carros são minorias, 20% em vias públicas, porém ocupam 80% do espaço. A grande expansão urbana no Brasil é relativamente recente. Seu início articula-se com um conjunto de mudanças estruturais na economia e na sociedade brasileira. A partir da década de 30 do século XX, mas somente em 1970, os dados revelaram uma população urbana superior à rural. A expansão dos deslocamentos populacionais internos começaram a se dirigir para os estados onde a economia mais se expandia, ou seja, São Paulo e Rio de Janeiro, durante a República Velha, com a grande expansão da economia cafeeira, a qual moveu o país. A partir dos anos 30 e 40, a urbanização se incorporou em profundas transformações estruturais, pela qual passava pela sociedade e a economia brasileira. Ela assume de fato uma dimensão estrutural que não é um território que acelera o processo de organização, mas é a própria sociedade brasileira que a transforma cada vez mais em urbana. A grande novidade no caso brasileiro, semelhante a alguns outros países em desenvolvimento, foi a velocidade do processo de urbanização muito superior à dos países capitalistas mais avançados. Somente na segunda metade do século XX, a população urbana passou de 19 milhões para 138 milhões, multiplicando-se 7,3 vezes, com uma taxa média anual de crescimento de 4,1%. Ou seja, a cada ano, em média, nessa última metade do século, aproximadamente 2 milhões de habitantes eram acrescidos à população urbana. Vamos à busca de mais informações com o professor Rangel, pós-graduado em Planejamento Urbano, no Colégio Univap, campus São José dos Campos. Quais são os desafios que atualmente o Brasil enfrenta em termos de mobilidade nas cidades? Os desafios em termos de mobilidade no Brasil, nas grandes cidades brasileiras, é algo que já vem trazendo uma preocupação há algumas décadas. Nós vemos um tráfego imenso de veículos circulando diariamente pelas estradas, avenidas brasileiras. Isso vem gerando um caos em todos os sentidos, em termos de congestionamento, em termos de poluição, em termos de degradação ambiental. Hoje, há congestionamentos significativos em corredores de mais distantes periferias e em todos os espaços terrestres. Cada vez mais o tráfego e a crise da mobilidade se agravam, os deslocamentos ficam mais lentos e as áreas congestionadas crescem. O intenso tráfego de veículos é ruim, pois causa prejuízos, estresse, acidentes e poluição, e tende a piorar nos próximos anos caso não sejam adotadas políticas mais eficientes. Entre os anos de 2002 e 2012, segundo os dados do Observatório das Metrópoles, enquanto a população brasileira aumentou 12,2%, o número de veículos registrou um crescimento de 138,6%. Algo cujo não é positivo, visto que o número de veículos é maior na quantidade de pessoas. Quais medidas devem ser tomadas para diminuir o intenso tráfego de veículos nas cidades? Bom, primeiramente é necessário que haja uma prática do próprio indivíduo entender que, caso não haja possibilidade de se deixar o automóvel em casa, que fosse feito o que se é feito, o que na verdade hoje é muito comum em algumas cidades grandes como São Paulo e outras cidades, que seria na verdade a carona coletiva, ou seja, o uso coletivo dos automóveis. Então o trabalhador, ou seja, o cotidiano, o dia a dia, que nos impulsiona muito naquela ansiedade do carro, do trabalho, da saída emergencial. Então em algumas cidades é muito comum essa prática. Conforme eu disse, na Europa existem práticas muito mais pertinentes com o uso da bicicleta no cotidiano. A ferramenta bicicleta tornou-se algo não somente para o lazer, e sim para o trabalho. Você aí preso no trânsito. Sim, você que está confinado dentro do seu carro, percorrendo quilômetros e quilômetros numa velocidade menor do que de uma tartaruga. Já pensou como a cidade fica maior a cada ano e tudo parece mais difícil? Pois é, a falta de um planejamento adequado faz com que a qualidade de vida despenque, quase desapareça. Será que tem conserto? Sim, tem. Para resolver é preciso planejar. Mas outro aspecto importante a ser considerado é a existência de duas realidades urbanas bem distintas. Como se fossem duas cidades, temos a São Paulo oficial e a clandestina, irregular, completamente fora da lei e de controle. As ocupações irregulares, favelas de alvenaria, surgem em velocidade e extensão assustadora, gerando mobilidade clandestina,
sem planejamento e sem controle. Aliás, o planejamento urbano é um processo praticamente inexistente e se propõe... São Paulo tem 14 mil quilômetros de vias, sendo 11,7 mil pavimentadas e 2,3 mil de terra. O sistema viário principal, onde a maior parte dos deslocamentos ocorre, pode ser considerado com 2,5 mil quilômetros de extensão. A complexidade do problema, os fatores limitantes, o obrigatório envolvimento e o comprometimento da comunidade é o que ajudará a intervenção. A intervenção da mobilidade urbana, ampla e profunda. Quando perguntamos nas ruas, grande parte da população deu como solução o aumento da frota de transporte público. Embora nas cidades de São José dos Campos adquiriu-se mais novos ônibus, que atendeu a população com mais conforto, segurança e tecnologia. Porém, isso não será o recurso correto ao problema da mobilidade urbana, pois o tráfego de veículos por vias públicas se agravará. Sendo assim, algumas propostas de intervenção serão o estímulo aos transportes coletivos públicos através da melhoria de suas qualidades, o incentivo à utilização de bicicletas, principalmente com a construção de ciclovias e ciclofaixas e a diversificação dos meios de transporte, com o uso de trens e metrôs. Qual a consequência se tais medidas mencionadas não forem aplicadas nas grandes metrópoles? As grandes e as médias, né? As metrópoles em si e as médias cidades, né? Acho que a nossa cidade em si, uma cidade média, o nosso cotidiano já é repleto desses problemas. Se tais medidas não forem cumpridas, acredito eu seriamente que nós tenhamos um problema que vai somente multiplicar-se ao longo dos anos. Então, acredito que uma postura mais efetiva, uma política melhor desenhada, um olhar abrangente sobre a cidade é necessário. Em termos de transporte, na sua opinião, qual cidade brasileira ou exterior apresenta exemplo a ser seguido? Bom, várias cidades no mundo já cansaram de nos dar exemplo com relação à mobilidade pública. Nós temos grandes cidades como Tóquio, Nova York, Londres, Paris, sistemas de transporte em termos de metrô eficiente, as estradas apresentam condições de tráfego normalmente com infraestrutura. Nós temos grandes cidades em termos de Europa, seguir que, além dessa questão, incentivam o uso de bicicleta, o tráfego alternativo, ou seja, as grandes cidades da Europa já entenderam que é necessário se repensar em novas práticas. De toda forma, é melhor ter várias opções do que apenas uma. Uma questão da qual muito se fala, mas pouco se faz, é a implantação concreta de medidas que diminuem o tamanho e o número de deslocamentos, como, por exemplo, uma legislação que beneficie assentamentos diários dormitórios próximo a postos de trabalho. Mesmo que em escala relativamente pequena, o impacto no trânsito seria significativo, pois o grande índice de deslocamento é pendular, ou seja, de uma cidade a outra a trabalho. O agravamento da dificuldade de circular é o crescimento de número de quilômetros de congestionamento, pois faz com que aumente ainda mais a escassez do espaço viário. O espaço é insuficiente para atender toda a demanda.